Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantai ao Senhor um canto novo, porque Ele fez maravilhas e revelou sua justiça diante das nações. Aleluia! Conferir Salmo 97, versículo 1 seguinte. Com a disposição, portanto, de viver como fiéis servidores da palavra e do reino, hoje aqui nos reunimos para oferecer, por meio de Cristo, um sacrifício agradável a Deus. O Senhor ressuscitado, que celebramos nesta Eucaristia, apresenta-se à nossa comunidade como o caminho, hoje nós vamos ver no Evangelho, como o caminho que conduz ao Pai, a verdade que liberta e a vida plena que se doa a toda a humanidade. E diante de Deus vamos fazer o nosso ato de contrição. Peçamos perdão a Deus, com o propósito de também nos confessarmos ao confessionário, conforme o nosso catecismo, que diz que toda vez que confessarmos os nossos pecados de forma pessoal no ato de contrição, nós obteremos da mesma forma a remissão de nossos pecados se tivermos a intenção de logo recorrermos ao confessionário. Portanto, vamos pedir perdão com essa intenção. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E com esse espírito de acolhimento a Jesus, caminho, verdade e vida, que se faz presente no pão e na palavra, façamos nosso ato de amor a Deus, perguntando-nos sempre: tenho verdadeiramente amado a Deus? Como é que eu posso provar que amo a Deus, se não for na pessoa do nosso irmão? Tenho obedecido ao seu mandamento maior, amar a Deus, amar ao próximo? Amo verdadeiramente a Deus na pessoa do meu irmão? Ou sou mais um desses a dizer apenas para Deus: te amo, sem agir no amor? Façamos nosso ato de amor considerando a necessidade do agir em relação ao outro. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas
eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 32. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Reze comigo. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos, fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas, celebrai-o. Reze comigo. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Reze comigo. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Reze comigo. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 9. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas
para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Mostra-nos o Pai, mostra-nos o caminho. Muito sinceras as palavras de Filipe, que nos mostram sim que quem muitas vezes pergunta quer ter mais fé, quer tirar as dúvidas. Isso é bom. Foi bom da parte de Filipe perguntar. Ele não quis permanecer na dúvida, ele quis o esclarecimento. Às vezes nós nos calamos e deixamos-nos enganar, que é pior. Tenhamos cuidado. E na leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 1 a 7, nos é apresentado um momento em que a palavra do Senhor vai se espalhar na igreja, e aí o número dos discípulos vai crescer em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes, inclusive sacerdotes judeus, aceitaram a fé. E assim o livro dos Atos dos Apóstolos tenta explicar às primeiras comunidades como foi o processo de crescimento e da formação da igreja cristã. E cabe a nós aqui entendermos que foi essa igreja que Cristo deixou. Acreditarmos que a igreja que Cristo deixou foi uma só, essa igreja que nós servimos, a Igreja Católica Apostólica Romana. Qual é a igreja mais antiga? Tem outra além da Igreja Católica? A Igreja Católica, portanto, foi a igreja que Cristo deixou para nós servirmos e nos colocarmos a serviço dela. E o Salmo responsorial, Salmo 32, nós cantamos: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Tenhamos fé, tenhamos esperança, é isso que esse Salmo nos transmite. De fato,
Os justos se alegrarão no Senhor, porque por haverem acreditado, por terem fé e terem esperança. Esses são os retos, aqueles que se colocam a serviço do reino, que não cruzam os braços, esperando cair tudo do céu, mas no trabalhar do dia a dia, glorificam a Deus. Portanto, demos graças ao Senhor e digamos, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Pensamos essa graça. Muitas vezes nos falta ânimo, nos falta muitas vezes essa esperança, paciência diante das lutas. Peçamos a graça de Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, para que nós possamos ter essa fé e essa esperança. E na segunda leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 9, Pedro nos exorta a termos uma aproximação com o Senhor, com Jesus, Ele, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, tida aos olhos de Deus como uma pedra honrosa, uma pedra valiosa. Nós também somos como pedras vivas também, como diz Pedro, para formar essa igreja que tem Ele, Cristo, como o fundamento, a pedra principal, a fim de oferecermos o sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Pedro vai citar as Escrituras dizendo: ponho em Sião uma pedra angular, quem nela confiar não será confundido. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Para os que creem, ele será a pedra angular, mas para os que não creem, ele, Jesus, será a pedra de tropeço. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra, os que não aderem ao reino. O destino daqueles que não creem é de tropeçar nessa pedra, mas nós que cremos somos a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis, porque ele nos chamou das trevas à sua luz maravilhosa. É isso que nos alegra, é isso que nos aproxima um do outro como comunidade. Formamos esse laço de comunidade entre nós, nos unindo em torno desta pedra, a pedra angular que é Jesus. E no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 12, Jesus vai dizer aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Está aí o segredo para conseguirmos superar as tribulações, é ter fé. Quantas vezes o nosso coração se perturba, não é mesmo? Diante de pequenos e frágeis problemas, quando os problemas pequenos nos assolam, e quantas vezes nós deixamos às vezes até o sono de lado. Não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. E Jesus conclui: na casa de meu Pai há muitas moradas. E Filipe vai dizer: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E Jesus vai responder: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus, portanto, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que é o caminho, essa pedra que Pedro vai falar. Jesus é o caminho para se chegar ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. E o Papa Francisco disse outra vez em sua homilia em 2020 no Vaticano: quem seguir Jesus deve entender que deve percorrer o caminho que ele percorreu, o caminho até a cruz. Seguir Jesus é carregar a própria cruz
O cristão verdadeiro é aquele que se identifica com o caminho de Jesus, aquele caminho percorrido por Jesus no Calvário para nos salvar, isto é, o caminho da dor, o caminho do sofrimento, da humilhação, que muitas vezes nós não queremos percorrer, mas é por esse caminho que se chega ao Pai. E acreditar em Jesus é acreditar no seu caminho também e percorrer esse caminho que ele percorreu. Jesus revela a Filipe como percorrer esse caminho para se chegar ao Pai. Crendo nele, acredita em mim, é preciso ter fé, acredita em mim, esse caminho que eu percorri. Se vocês acreditarem, vocês vão percorrer também. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Mediante a fé, se tem a fiel adesão ao projeto do Pai e do Filho, que nos fará o quê? Alcançar a vida plena. Portanto, percorramos esse caminho e acreditemos em Jesus. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia, de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vamos abrir a Bíblia, permanecer rezando, meditando os salmos, os hinos, cantando louvores a Deus, fazendo nossas preces. Quem reza se salva, e quem não reza se salva? Não se salva, porque todos têm a mesma disposição, a mesma possibilidade de rezar. Se não rezou, é porque não acreditou. Portanto, não teremos desculpas na outra vida por não termos rezado. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve Dinheiro Banco da Santíssima Trindade, Rosa Brilhante com beleza do céu. Salve Santa Mãe de Deus.